Boa tarde, meu nome é Sérgio Gomes, eu sou responsável na Bradesco Seguros pela implantação e comercialização de planos corporativos, e conosco a gente tem a Fabiane, se quiser dar uma boa tarde para os nossos ouvintes, por favor. Pessoal, boa tarde. Mais uma vez aqui nos encontramos para a palestra, né? Hoje a palestra é direcionada aos aposentados, né, Sérgio? Né, Isso. então, o discurso vai ser todo direcionado para os aposentados. Então, para quem é ativo ou está em outra condição do plano, essa não é a palestra, né? Você tem que procurar ali o RH e saber qual que é a direcionada ao seu público, né? Fiquem à vontade para questionar aqui, fazer as perguntas no chat, né? As meninas têm aqui pessoas que podem estar respondendo pelo chat. Se a pergunta não for respondida pelo chat, ela vai ser direcionada para nós aqui, e aí no final da apresentação a gente vai abrir para responder essas perguntas. Então, fiquem à vontade e a palestra já vai começar, né, Sérgio? Obrigado, pessoal. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela, pessoal, que chegou o momento, o grande momento da decisão, né? Como vocês sabem, lá em dezembro foi informado para todos os participantes ativos e assistidos que a Previc, que é a autarquia responsável pelos fundos de pensões no Brasil, aprovou a retirada de patrocínio, né? Lá em dezembro. E aí, agora, né, o Multipension encaminhou para todos os ativos, em especial os assistidos que a gente está conversando agora, um termo de opção, que é o documento que vocês vão fazer a opção que vocês querem fazer com a reserva que vai ser colocada à sua disposição. Tá? E aí a gente vai mostrar todas essas opções na nossa apresentação. Eu vou compartilhar aqui, pedir para a técnica só um momentinho, por favor. Estou fazendo ao vivo, né? Então, vamos lá. Bom. E aí, para todos aqueles assistidos, tanto do plano 1 como do plano 2, que vinham recebendo a aposentadoria ou renda lá pelo MacPrev, né, até então administrado pelo Multipension Bradesco, vai ter todas as opções que estão disponíveis no termo de opção, que é o documento, conforme eu já falei, que vocês vão fazer ali a sua opção para escolher o que vocês querem fazer com a reserva, se eu quero continuar recebendo uma aposentadoria vitalícia, uma renda por prazo determinado, se eu quero realizar um saque ou resgate de uma única vez, se eu quero transferir para o novo plano, para deixar lá como investimento e eu gerenciar os saques, né? Então tem tudo isso. Falando aqui das opções do documento que vocês receberam, a primeira opção seria a transferência total para o MacPrev PGBL. Isso quer dizer, apesar do Mackenzie ter decidido e a Previc aprovado a retirada de patrocínio, a extinção do plano lá no Multipension Bradesco, né, o benefício enquanto previdência corporativa junto ao Mackenzie não acabou, tá? Isso é, o Mackenzie contratou, né, como administrador também a Bradesco Seguros para fazer a gestão do novo plano de previdência privada, agora em PGBL/VGBL, para todos os participantes ativos. Então, para quem está ativo lá no Mackenzie, né, o benefício continua e vai ser dada a oportunidade para aqueles participantes que estão assistidos, né, pelo MacPrev 1 ou 2, ainda Multipension, se quiserem migrar em sua reserva, que tem direito, né, que tem o valor no termo de opção, para o novo plano. Tá? Então, eu posso optar por transferir o saldo total, né, para o novo plano de previdência. E aí, mais para frente, eu vou mostrar quais os fundos que você pode optar. E aí, quando eu estou falando de transferência total para o novo plano, é muito importante que, embora vocês estão desligados do Mackenzie e aposentados, né, na grande maioria dos casos, lá, você transferindo esse dinheiro para o novo plano, você vai poder fazer a gestão ainda do seu plano. Embora esteja debaixo do guarda-chuva do novo plano MacPrev PGBL, tá? Você tem total liquidez para resgatar a qualquer momento o dinheiro que já é de direito seu. Então, quando aquele participante que transferir essa reserva para o novo plano, a qualquer momento vai poder resgatar. Tá? É claro que todo o PGBL, característica do produto, tem uma carência de 60 e 60 dias. Então, aquele participante, aquele aposentado que quer deixar lá como investimento,
quer deixar lá para gerenciar o imposto de renda, quer deixar lá no novo plano, né, para ir retirando aos poucos, né, em caso de falta do participante, né, no caso do dinheiro ser portado ou transferido para esse novo plano, o dinheiro é dos beneficiários, é claro, se ele não habilitou renda, né, sem reversão, então vai ficar à disposição do participante. Importante falar que essa transferência ou portabilidade para o novo plano, pessoal, não tem imposto de renda, tá? Isso é importante. Por quê? No caso da segunda opção, que seria o recebimento em parcela única ou o resgate do valor total, parcial ou total, né, teria a tributação de imposto de renda, devido ao governo. Então, pessoal, se você for resgatar, e eu vou explicar um pouquinho mais para frente, para quem escolheu o regime progressivo, né, que é aquela mesma tabelinha do nosso salário, pode ser tributado em 27,5%. Então, quase 30% de imposto de renda. Para aquele participante que estava no regime regressivo, que vai de 35% de imposto de renda a 10% de imposto de renda, também terá imposto de renda em caso de recebimento em valor parcial ou resgate total. Então, o ideal que seria fazer um planejamento tributário, tá, para você evitar pagar agora imposto de renda. Na transferência não tem imposto de renda, você fica sacando lá bimestralmente, né, ou esporadicamente, quando você quiser, né, respeitando, é claro, 60 e 60 dias, para, né, diferir o imposto de renda. Enquanto isso, você fica ganhando rentabilidade lá dentro do fundo que você escolheu. Bom, mas para aquele participante que quiser resgatar o total, não tem problema nenhum. Paga o imposto de vida, né, lá no momento do resgate, e a gente acredita em conta corrente. Vocês vão verificar que no termo de opção que a gente vai explicar posteriormente, vai ter o campo para colocar os dados bancários lá. E aí, pessoal, ambos é aquilo que eu estava falando, né, a transferência parcial, isso é, olha, Bradesco, Seguros, MecPrev, né, eu quero transferir 50% para deixar lá investido, para deixar lá para eu sacar quando quiser, para não cobrar imposto de renda nessa transferência, e resgatar os outros 50%. Então, você pode optar por transferir uma parcela, né, e resgatar o valor que você quiser também. E aí, pessoal, tem mais algumas opções. Tem a opção, aquele participante que quer migrar para transferir para o novo plano, como eu já adiantei, mas sem o recebimento de aposentadoria. Isso é, Bradesco, MecPrev, eu vou transferir para o novo plano como investimento, eu vou transferir para fazer um planejamento tributário, né, sem imposto de renda nessa transferência. Então, é uma migração sem o recebimento de aposentadoria. Eu transfiro e o valor fica lá à disposição para você resgatar, para você futuramente receber uma aposentadoria se você quiser, né? E aí está à disposição, né, independente da vontade do Mackenzie, porque o dinheiro, mesmo estando lá no MacPrev, o dinheiro já é seu, tá? Está numa continha de previdência, né, em seu nome, totalmente em seu nome, à sua disposição, com liquidez, tá? E aí, aqueles participantes que desejam migrar com o recebimento de uma eventual renda / aposentadoria, tá? E aí pode fazer o seguinte, pegar o saldo, a reserva que tem, né, que foi colocada à disposição na retirada de patrocínio, e pedir para a Bradesco Seguros, junto com a consultoria que vai ajudar a gente nesse processo, né, aí contratado pelo próprio Mackenzie, a consultoria chama KLP, para calcular qual o valor que a minha reserva, o meu saldo, daria de aposentadoria nesse novo plano. Então, o participante vai chegar, olha, o KLP, vai mandar um e-mail para a KLP, depois a gente vai divulgar no chat ali qual é o e-mail deles. KLP, eu tenho X valor, né, aqui, que é oriundo do lado Multipension Bradesco, quanto isso dá de aposentadoria no novo plano? Que, é claro, no novo plano são condições técnicas diferentes da que eu tinha lá no MecPrev. Para aqueles participantes que se aposentarem, escolherem aposentadoria por renda vitalícia em até 60 dias, terão direito a uma condição técnica, que é até 2.000 básica, feminino e masculino, mais 2,5% ao ano. Essa condição técnica é o que eu, seguradora, utilizo para converter, para transformar o seu saldo, sua reserva, em valor de aposentadoria. É uma tábua de expectativa de vida e uma taxa de juros atrelado a essa tábua de expectativa de vida. Então, o que é diferente, é claro,
lá do Multipensions, que é uma condição mais antiga, né? As seguradoras não oferecem mais aquela tábua, em especial a taxa de juros ofertadas lá no MECPREV, tá? Enquanto o Multipensions Bradesco. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre quais os tipos de renda. Aquele participante que desejam simular, né, ver quanto daria de renda, quais os tipos de renda que eu poderia escolher, né? Para aposentadoria, se eu quiser, é claro. Uma renda mensal vitalícia, a Fabiane depois vai explicar cada um, mas eu vou dar uma pincelada aqui. Uma renda mensal vitalícia, Bradesco, é KLP, calcula com o saldo que eu tenho, uma renda para mim, só para mim, até eu falecer, para o resto da vida, né? E aí a gente faz o cálculo, leva em consideração a sua expectativa de vida e aquela taxa de juros que eu falei no slide anterior, e fala um valor para você decidir se você quer ou não continuar essa renda vitalícia. É claro, com a renda mensal vitalícia, se o participante vier a faltar, né, ela acessa, é só para o participante. E aí, o participante também pode pedir uma renda mensal temporária, e aí falando o prazo que ele quer receber esse valor, né, seja por 5, 10, 15 ou 20 anos. Uma renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido. Essa renda mensal vitalícia, que a gente pode calcular também, o participante escolhe um prazo, por exemplo, 5, 10, 15 anos. Vamos dar o exemplo de 10 anos. Eu quero uma renda mensal vitalícia, tá? Com prazo mínimo garantido de 10 anos, que você escolheu 10 anos, por exemplo. Então, eu vou receber para o resto da vida, até eu vier falecer, mas se durante o recebimento da minha aposentadoria eu falecer, né, no período aí de garantido, que seria no período de 10 anos, reverte o benefício pelo período que falta para o beneficiário, né? Vamos dar um exemplo. Eu estou recebendo minha aposentadoria vitalícia, tá? Escolhi para, eventualmente, né, se eu falecer durante 10 anos, reverter o restante para o meu beneficiário. Então, eu recebi por 8 anos. Né? No 8º ano, eu venho a faltar. Né? Faltava 2 anos para dar os 10 anos que eu escolhi garantido, né? Da reversão. E aí, como está ainda dentro do período de 10 anos, faltava só 2 anos, eu reverto esses 2 anos da aposentadoria para o beneficiário. Claro, 2 anos, acabou os 2 anos, cessa a renda, né? Mas é claro, se eu faleci, né? Se eu sobrevivi a mais do que os 10 anos que eu escolhi para reverter para o meu beneficiário, a renda continua só para mim, até eu falecer, e aí, em caso de falecimento, a renda cessa. A Fabi vai entrar um pouquinho mais em detalhe no próximo slide. Uma renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário indicado. Se eu vier faltar, eu posso reverter para o meu beneficiário, para ele continuar recebendo a renda. É claro que aí a Bradesco Seguros vai considerar a expectativa de vida do participante e do beneficiário também, né? E aí provavelmente a renda vai cair um pouco, porque tem a reversão ainda para o beneficiário. Uma renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge, com continuidade a filhos menores. Uma renda por prazo certo, que você pode escolher quanto tempo você quer receber essa renda, essa aposentadoria, ou uma renda por pagamento único, que seria equivalente a um resgate com pagamento único. E aí, Fabiane, eu vou pedir para você me ajudar. Eu mudei a tela aqui para o Flávio, né, colocar aí a apresentação para a Fabiane ver. Fabi, por favor. Vamos lá, Fabiane. Opa, estava no mudo, desculpa. Deixa eu começar aqui então com as rendas, né? O Sérgio já falou bastante a respeito das rendas, e eu acho que importante aqui nas rendas, né, Sérgio, é deixar claro, né, que algumas rendas elas não têm reversão ao beneficiário. Né? Então, que fique bem claro na escolha do participante, né? Esteja ciente qual a renda que tem reversão e qual a renda que não tem para ele fazer a escolha. Né? E lembrando sempre que tem uma reversão para um outro beneficiário, aquele beneficiário vai ser considerado para título de cálculo. Né? Então, vai ter uma diferença aí também se eu escolho uma renda vitalícia para mim ou uma renda vitalícia para mim com continuidade para alguém. Né? Então, é sempre importante, quando você solicitar a simulação, você esteja ciente disso, né? Se você escolher uma renda vitalícia a você e
você quer simular também uma renda vitalícia para o beneficiário indicado ou para sua esposa com continuidade aos filhos, né, de até 24 anos, é sempre importante você ficar atento a esses detalhes, né? Então, a primeira renda, que foi a que o Sérgio explicou, ela não tem reversão, né? Então, a renda mensal paga exclusivamente ao participante, a partir da data de concessão lá do benefício, é a renda vitalícia e cessa na morte do participante, né? Então, é super importante para quem escolhe essa renda aí, ela vai ser sempre vitalícia a você. Você faleceu, né, independente do tempo que você faleceu, se é daqui a 20 anos, ou se é 5 anos, ou 1 ano, recebimento da renda, a partir do momento que você escolheu essa renda, ela vai cessar no seu falecimento, tá? Existe a renda mensal reversível beneficiário indicado, né? Então, ela é uma renda mensal vitalícia, paga ao participante, a partir da data lá da concessão do benefício, e ocorrendo o falecimento do participante, o percentual escolhido por ocasião lá da concessão, né? Ou seja, lá quando você estiver fazendo a simulação e fechar essa renda reversível, você vai colocar o percentual que você quer reverter dessa renda para o seu beneficiário, né? Se é 100%, se é 70% ou se é 50%, né? E de acordo com os percentuais, você vai saber também quanto que você vai receber, né? E aí esse percentual vai ser revertido vitaliciamente ao beneficiário que você indicou. Ele falecendo, cessa a renda também, né? Existe a renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge com continuidade aos filhos menores, né? Então essa renda é vitalícia, paga ao participante, reversível ao cônjuge ou companheiro, né, após o seu falecimento, e na falta deste, a renda será paga temporariamente ao filho menor ou menores até que completem a idade de 24 anos, né, então tem que ficar bem claro aí que até 24 anos para os filhos, tá? Existe a renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido, né, então ela também é uma renda paga vitaliciamente ao participante que escolhe um prazo mínimo de cobertura do benefício, né? Então, ela é vitalícia, mas você está escolhendo um prazo mínimo garantido. O que acontece com esse prazo mínimo garantido? Né? Lembrando que eu falei para vocês, ela é vitalícia a vocês, no caso do falecimento, independente do prazo, ela não é reversível a ninguém. Já com prazo mínimo garantido, se você falecer e você ainda tiver naquele período que você escolheu de garantia, aí sim o restante do tempo é pago ao beneficiário. O que eu quero dizer? Então, se você escolheu ali uma renda vitalícia com um prazo mínimo garantido de 10 anos, tá? E porventura você veio a falecer no 5º ano, tá? Como ainda falta 5 anos que você garantiu, esses outros 5 anos vai ser reversível ao beneficiário indicado, tá? Se esse prazo de 10 anos ele ser finalizado e aí você vem a falecer depois desse prazo garantido, aí sim não tem mais reversão, tá? Ele é só revertido naquele período que você escolheu e esse período ele começa ali no prazo 1 de recebimento. Então, se é 10 anos, a partir da primeira renda, depois de 10 anos, ele está garantido ali, né? Lembrando que você vai escolher esse prazo mínimo garantido, né? A próxima renda é a renda temporária, né? Então, você vai escolher ela também é paga exclusivamente ao empregado, né? E ela cessa com o falecimento do empregado, né? Então é uma renda mensal temporária paga exclusivamente, ou seja, ela também não é reversível, né? Já a renda por prazo certo consiste em uma renda mensal financeira a ser paga por um prazo escolhido pelo participante por um período mínimo de 12 meses e máximo de 600 meses, né? Então fiquem atentos aí às rendas, né? Lembrando mais uma vez que se quiser fazer uma simulação, né, mackenzie.prev@klp.com.br, né? E é importante sempre deixar claro que para quem escolher a renda nesse primeiro período aqui, né, até 60 dias, aqui fizer a escolha por uma das rendas, tem uma vantagem, né, que é uma tábua diferenciada, né? Após esse período de 60 dias, após o que a gente está falando aqui, que você recebeu o seu termo de opção, aí não tem mais como habilitar a renda por essa tábua diferenciada, né? Aí vai ser conforme a tábua do plano, né? Então fiquem atentos aí os prazos para não perder. Caso tenha alguma dúvida com relação às rendas que eu falei aqui, os valores a serem recebidos, né? Manda ali o e-mail para o mackenzie.prev@klp.com.br. Pessoal, lembrando que
a KLP, ela está recebendo e-mail de todo o público, né? Então, são 2.000 pessoas no plano do Mackenzie, então, possivelmente ela não vai conseguir responder no mesmo dia, né? Então, tem um prazo aí de resposta, né? Então, se eles responderam que recebeu o seu e-mail, que tá tudo ok, que está em avaliação, né? Então, tem que ter um pouquinho de paciência aí para receber o retorno, tá bom? Sérgio? E aí, obrigado, Fabiane. E aí, completando, pessoal, a gente sabe, por experiência de mercado, que a grande maioria dos participantes acabam não escolhendo uma renda vitalícia, porque a renda vitalícia, né, apesar de estar à disposição, é claro, se o participante falecer, estiver recebendo aposentadoria e falecer no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, o restante fica, né, na seguradora, né? Na verdade, é uma expectativa de vida, que a gente pode ser que o participante sobreviva um ano, mas pode ser que o participante sobreviva mais 30, 40 anos, né? Então, realmente é uma expectativa de vida. E aí a grande maioria dos participantes acabam não fazendo, né, a renda vitalícia por isso. Poxa, se eu falecer, se eu vier a faltar, o dinheiro não é revertido para alguém, não é para os meus familiares, né? E aí acabam deixando lá, ou transferem lá para a conta e deixam rendendo e ficam resgatando lá, né, como eu falei anteriormente, uma renda financeira, né, que não tem essa questão de renda vitalícia, uma renda financeira que, em caso de morte do participante, reverta de qualquer maneira o saldo que sobrou para um beneficiário. Esse é o ponto. E aí a gente dá alguns exemplos aqui de, né, valores aí reais para vocês terem uma ideia do que a gente está falando com relação à conversão em aposentadoria. Aqui tem como mero exemplo, né, um participante com 60 anos de idade, com saldo ou reserva de R$200 mil, e aí se ele quiser em até 60 dias transformar em aposentadoria, quanto seria esse valor de aposentadoria, levando em consideração aquela tábua T2000, né, feminina e masculina, mais 2,5% ao ano. Para uma renda vitalícia, 200 mil, estaria comprando R$ 971,31 por mês, né, vitalício, é claro, como o próprio nome disse, a Fabiana explicou. Renda vitalícia reversível ao beneficiário, e aí ele colocou como exemplo, revertendo em metade, 50% para o beneficiário, seria R$ 484,97. Renda por prazo mínimo garantido, né, R$ 966,17. Renda temporária, aí neste caso o participante escolheu receber por 5 anos, tá? Renda temporária daria R$ 3.617,13. E aí é uma renda por prazo certo, por 5 anos, R$ 3.546,98. Então, vocês podem, tá, pedir para a consultoria que foi contratada aí, né, tá junto com o Mackenzie, para calcular o KLP. Pessoal, calcula uma renda vitalícia com saldo que eu tenho, uma renda temporária, uma renda por prazo certo, vocês podem fazer isso. Ou, simplesmente, como eu já falei, deixar o dinheiro lá e ir gerenciando os seus resgates, né? E aqui com a nova condição, né? Notem que depois de 60 dias, todos os participantes que solicitarem a aposentadoria pelo plano cairão na tábua que a gente chama de BR-EMS, tá? É outro tipo de tábua com outra expectativa de vida, embora parecida com a T2000. Notem que cai um pouquinho o valor de aposentadoria, renda vitalícia, 926,82, e assim por diante, né? A renda temporária, eu vou voltar um pouquinho aqui, tá? No caso da renda temporária, daria 3.606, e a renda por prazo certo, notem que dá o mesmo valor, né? Porque ela é financeira. A renda por prazo certo, ela não utiliza essa questão de longevidade, né? Ela é a mesma tanto para o slide, eu vou voltar no slide anterior, a última renda por prazo certo, a última linha aqui, 3.546, né? Por 5 anos, e também aqui 3.546. Tá? Porque ela é financeira, ela não tem essa questão de tábua, tá? Por isso que é o mesmo valor. E aí, pessoal, para aqueles que quiserem transformar numa renda imediata de aposentadoria, né, uma continuação na aposentadoria aí, claro, com outros valores recalculados, de acordo com as novas bases técnicas, né, serão transferidos para um fundo de renda fixa e tem um prazo, né, para essa aposentado começar a pagar essa aposentadoria. Então, nossa sugestão seria para quem quiser receber aposentadoria, né, seja qualquer uma delas ali, que faça um resgate, 1 ou 2 resgates, né,
nesse início, né, do valor que seja suficiente, e transforme o restante em aposentadoria, porque deve levar aí, a Fabiane aí pode ratificar, até 60 dias aí para transformar em aposentadoria, entre a transferência do dinheiro para o novo plano, para esse fundo de renda fixa, e aí o envio de toda a documentação para solicitar a aposentadoria, né? E aí leva esse tempo aí. Então, o ideal seria, poxa, mas eu não posso ficar esse tempo esperando 60 dias, né? Um pouco mais, um pouco menos, para começar a receber minha aposentadoria. Então, eu faço um resgate parcial do valor que eu vou precisar nesses 2 meses, e aí para posteriormente receber a aposentadoria. Ok, Fabiane, algum ponto? Não, isso é super importante, né, fazer esse planejamento, né, lembrando que uma vez que você entrou lá em contato com a KLP, fez a simulação, já sabe o valor, já escolheu, vai ter uma série de documentação que eu acho que até o Sérgio vai falar no próximo slide, que você vai ter que encaminhar para a KLP, que vai ter a avaliação do Bradesco com relação a isso, né, então para pagamento a gente demora até 60 dias. Então é super importante que nesse período você esteja, se você depender só dessa renda que você tinha, né, do plano do MECPREV e tudo mais, você esteja ciente disso, né, então, uma eventual precise do valor e tudo mais, né, como o valor já migrou e tudo mais, e vai demorar esses 60 dias para o primeiro pagamento, né, então o ideal é que você fique atento, faça um resgate aí parcial, antes de solicitar essa migração, né, para você se planejar financeiramente aí nesses 2 meses até o primeiro recebimento de renda. E vocês vão notar que no formulário que eu vou explicar para vocês, no termo de opção, tem lá resgate parcial de tanto, né? Você pode colocar quanto você quer, o percentual que você quer resgatar, e transferência, né, ou portabilidade da outra parte, né? Seria esse exemplo que a Fabiane deu. Isso, E aí, pessoal, Sérgio, Oi, pois não? só repetindo aqui, que é um ponto super importante, eu já estou vendo que o pessoal está pedindo aqui, a tábua, só para a gente repetir a diferença entre as tábuas, né, que a gente até demonstrou em valor também, mas a tábua que a gente tem diferenciada é até 2.000 com 2,5, certo? Para quem quer renda imediata. Ok. Isso, e para quem não vai fazer depois dos 60 dias, ou seja, mais para frente, vai tomar decisão, é BR com 2,5, certo? Perfeito, a diferença de tábua é essa, até 60 dias, até 2.000, masculina e feminina, mais 2,5 de juros, que é a base técnica que eu utilizo para converter o seu saldo em aposentadoria. Após 60 dias vai ser uma tábua, que é uma tábua brasileira de expectativa de vida, a BR mais, masculina e feminina também, a BR mais 2,5% ao ano. Tá? Essas são as diferenças de tábua. Isso, lembrando, né, Sérgio, que não é obrigatório habilitar a renda, a gente só está falando que é uma das opções que a gente tem no plano. Né, se a pessoa só quiser transferir e quiser fazer o resgate conforme a sua necessidade, né, respeitando somente a carência de 60 dias, ela consegue, né, então pode migrar, deixa o dinheiro ali rendendo, né, e se quiser a cada 60 dias pode fazer resgate na proposta de inscrição, né. É isso, aproveitando o gancho que a Fabiane falou, tá, aqueles participantes que não desejarem, né, continuar recebendo aposentadoria, renda pelo plano, independente de que tipo de renda, fala, não, eu vou aplicar, eu vou investir meu dinheiro, né, eu vou fazer um planejamento tributário para não pagar os 27,5% agora, ou 20%, 35% lá no regime regressivo, né, eu vou transferir para deixar investido meu dinheiro em alguns desses fundos que eu estou colocando na tela para vocês, mas vou gerenciar lá, eventualmente, um resgate parcial, né, de 60 dias, ou mais para frente eu penso em transformar em aposentadoria. E aí foi disponibilizado, mesmo para aqueles participantes que não estão mais trabalhando no Mackenzie, tá? Estão como aposentados do MECPREV 1 ou 2, foi dada a oportunidade deles manterem, como eu falei lá na frente, né, no início da palestra, a continuação, a transferir, ficar debaixo do guarda-chuva do MECPREV ainda. Tá? E aí foi disponibilizado vários fundos de investimentos de previdência para vocês. Tá? É claro, se não fosse um fundo de previdência, vocês pagariam imposto de renda, né? Então, como é um fundo de previdência, vocês não têm na transferência esse imposto de renda. Então, a gente tem 2 fundos de renda fixa, tá? Sendo um fundo de renda fixa, o primeiro que vocês estão vendo do lado esquerdo, com a taxa ele podendo variar de 0,45% ao ano a 0,30% ao ano. Mas, Sérgio, como assim podendo variar? De acordo com o saldo, o que a gente chama de PL, patrimônio líquido, que tiver neste fundo, a taxa vai caindo.
Tá? Quanto mais saldo tiver, e não só seu, saldo de todo mundo que optar por esse fundo, a taxa pode chegar a 0,30% ao ano. E vocês podem verificar que essa taxa é muito interessante para um fundo de renda fixa, comparando com outros, né, até outras seguradoras com relação ao fundo de renda fixa. Então, uma taxa bem interessante. O perfil desse fundo é para aquele participante que é mais conservador barra moderado, levando em consideração que é um fundo de renda fixa, né? E deseja ali, né, deixar o dinheiro dele num perfil mais conservador. Mas a gente também tem outro fundo, que é o fundo de renda fixa F06, que a gente chama de Creta, que é um pouquinho mais conservador do que o outro fundo, mas com a taxa de gestão de 0,6% ao ano. Tá? Inicialmente, eu vou pedir para a Fabiane ratificar, a gente vai migrar para o fundo de F06. Ou, Fabiane, no caso dos assistidos, eles vão poder optar diretamente. Tá, não, essa condição dos ativos. Para os assistidos, Okay. para quem quiser migrar, vai receber, eu acho que recebeu a proposta de inscrição, né? Foi junto com o kit, né? Perfeito. Então, você tem que preencher o termo de opção ali, falando que você quer migrar para o Bradesco, se for a sua opção migrar para o Bradesco, e também preencher já a proposta de inscrição, né? Então, é super importante que você envie os dois documentos juntos para que não descase a documentação e a gente tenha uma dificuldade, né, de fazer a implantação aqui o dinheiro na Bradesco, né? E aí você Bem pode legal. escolher entre esses fundos aí. Tá, então bem lembrado pela Fabiane, obrigado, Fabi, que o participante assistido, ele pode já escolher o fundo que ele quiser. Poxa, eu sou mais conservador, eu quero um fundo, né, de renda fixa, sou mais tranquilo, né, não aguento se um mês ou outro, né, dê negativo, né, eventualmente, é claro, um fundo de renda fixa é mais difícil, mas pode acontecer de dar negativo, mas, né, eu posso escolher o fundo mais conservador de renda fixa, tanto o 0,45 como o F06. A diferença dele, apesar do 0,45 ele ser um pouquinho mais arriscado, bem pouquinho com relação ao F06, é um fundo de renda fixa. Então, com a taxa bem interessante. E aí, para aqueles participantes que conhecem o mercado de ações, né, que acompanham, que conhecem o fundo de investimento, ou aqueles participantes que querem um pouco mais de rentabilidade pensando no médio e longo prazo, já que os fundos de renda fixa, né, tem dificuldade de entregar rentabilidade, né, ainda mais com a Selic, uma taxa de juros aí de 2,75. Então, há alguns anos atrás, poucos anos atrás, né, o fundo de renda fixa rendia lá 10, 12, 13% ao ano. A gente não vê mais isso por conta da taxa de juros do país, mas aquele participante que pensa ali no médio e longo prazo e quer tentar um retorno um pouquinho melhor, uma rentabilidade um pouquinho melhor, pode escolher um fundo que tem ações, o V15, V30 e V49, né, que seria renda variável. O V15 seria 15% em ações e o resto em renda fixa. O V30, variável 30, que é o do meio, seria 30% em ações e 70% em renda fixa. E, por final, aqueles participantes mais arrojados, né, que conhecem, né, que querem arriscar mais, né, o V49, que tem 49% em ações e 51% em renda fixa. Lembrando, né, que esses fundos, né, sempre devem ser olhados aí, principalmente a médio e longo prazo, porque eventualmente eles podem entregar uma rentabilidade negativa no mês, né? Vide aí março do ano passado, e que os fundos de renda variável, aqueles que tinham alocação maior em renda variável, né, eles deram negativo. Mas, né, olhando no médio e longo prazo, ele entrega um resultado, pode entregar, aliás, um resultado interessante também, comparando aí com fundos de renda fixa mais conservador. E aí o participante também que conhece ou que deseja conhecer, né, aquele fundo multimercado, né, que tem não só renda variável, na composição do fundo do multimercado aqui do lado direito, ele tem CDI, tem pré, pós, IPCA, inflação, né, dólar, né, então a composição cambial, então, né, pode escolher o moderado, dinâmico ou arrojado. Isso é, pessoal, eu desejo buscar um pouco mais de rentabilidade, né, embora o risco seja um pouquinho maior, para vocês terem ideia. O moderado, para quem conhece, tem um risco de até 2%, o dinâmico tem um risco de até 4%, e o arrojado tem um risco de até 6%. Então, você tem que definir o seu perfil, e por exemplo, eu sou moderado. E aí, o gestor, esses fundos aqui são ativos. Isso quer dizer que o gestor, mensalmente, ele pode mexer na alocação.
nos papéis, né, que tem lá dentro desses fundos, ele vai mexer para procurar entregar uma rentabilidade interessante. Então, ele pode, em momentos de estresse no mercado, tirar o pé, desacelerar, tirar um pouco de ações do fundo. Ele, não, o momento está bom para ações, ele pode colocar um pouquinho mais de ação, um pouquinho mais de títulos de inflação, papéis de inflação. Então, tudo isso, tá, pessoal, esses fundos de multimercado, ele tem uma gestão de quem administra esses fundos, que é a Bradesco Asset, né, que investe isso no mercado, né, faz uma alocação ativa. Tá? Ao contrário dos fundos de renda variável, ali, que é o 15, 30, 49, que a gente chama de balanceados, né, fica ali naquele percentual, muito próximo ou exatamente, né, 15% em ações, 30% em ações, fica ali muito próximo, ou V49. Nos fundos multimercados, tá? Claro, respeitando a tolerância a risco máximo de cada participante, dos participantes, ele pode ir movimentando isso para procurar entregar mais rentabilidade, tá? E aí, pessoal, além desses fundos moderado, dinâmico e arrojado, a gente tem os multigestores, né, que é um fundo também com gestores externos. Isso é, não só a Bradesco Asset, ele tem lá as Equest, Fundo Verde, tem a 20, Ibiúna, entre outros. Então, é claro que você não vai se preocupar, né, em escolher qual gestor quer. Você vai escolher um fundo da Bradesco Asset, do plano que chama multigestor, e o gestor vai dividir entre essas casas de investimento. Também tem uma rentabilidade bem interessante, né? São fundos multimercados também. Então, é claro que o participante vai poder escolher qual fundo que quer, e ele vai poder alterar. Sérgio, posso alterar? Eu escolhi o 15% em renda variável, daqui 6 meses eu quero mudar para um multimercado moderado, para entrega de rentabilidade, eu posso mudar também. A gente sabe que o fundo lá do Multipensos, com a característica do fundo, ele é um fundo mais conservador, né? Que até então atendia, né, um fundo de renda fixa, mas aqui não, você tem várias opções para investir o seu saldo. Eu não quero transformar em aposentadoria, eu quero investir dentro do plano com essa transferência sem pagamento de imposto de renda, eu quero investir em alguns desses fundos, vocês vão poder aproveitar isso também, tá? Já que se você resgatar, vai pagar todo o imposto de renda ali na hora, né? Ok? E aí, pessoal, falando um pouquinho de taxa, os fundos de renda variável, o 15, o 30 e 49, ele tem uma taxa de gestão de ativos de 0,65% ao ano, tá, pessoal? Então, uma taxa muito interessante. Geralmente, se vocês forem verificar em outras seguradoras, essa taxa começa em 1% para cima, e se a taxa é maior, geralmente pode entregar uma rentabilidade menor, né? Quanto menor a taxa, melhor para o participante. Então, tanto o fundo 15, 30 e 49, ele tem uma taxa, novamente, de 0,65% ao ano. Já o fundo multimercado moderado, dinâmico e arrojado, ele tem uma taxa de 1% ao ano. E o fundo de multigestor, ele tem uma taxa de até 2,3% ao ano, tá? Quando eu mostro a rentabilidade para vocês, já é líquida dessa taxa. E aqui, para a gente ilustrar a questão da rentabilidade, poxa, rende mais do que o plano antigo, rende mais do que uma poupança, rende mais do que outro investimento, a gente trouxe aqui para vocês. O Creta, que é a primeira linha, é aquele fundo F06, com a taxa de gestão de 0,60% ao ano, tá? A gente trouxe aqui o histórico de rentabilidade em 12, 24 e 36 meses, né? Em percentual do CDI, em 12 meses ele rendeu 93,44%, em 24 meses ele rendeu 102,7% do CDI e em 36 meses 96,55%. É claro que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas é para vocês terem o norte. Novamente, os fundos de renda fixa, pessoal, até por uma questão de taxa de juros do país, o mercado como um todo e os fundos mais conservadores tende a ficar ali entregando entre 93, 95 e 102, 105 do CDI. É uma tendência, né? E aí, pessoal, já os fundos de multimercado, a segunda linha, tá? O fundo multimercado que eu expliquei, que é aquele que tem uma gestão ativa. O moderado, né? O inicial seria um histórico de 12 meses, ele estaria entregando quase 120% de CDI, 119,71 em 12 meses.
Em 24 meses, 110,31 de CDI. Eu não tenho em mais tempo, 36 meses, porque esse fundo tem 2 anos, tá, pessoal? E aí ele demonstra a taxa de 1% ao ano. O dinâmico, que é o intermediário, né, estaria entregando aí 144,26% de CDI em 12 meses, em 24 meses, 121,31%. E aí, o mais arrojado para aqueles, né, que querem arriscar um pouquinho mais para tentar conseguir um pouco de rentabilidade a mais, não é garantia, é claro, mas eventualmente num mês ou outro pode entregar uma rentabilidade negativa, é claro. Em 12 meses entregando 195% de CDI, 24, 143 do CDI. E aí o multigestores, tá? Que é aquele fundo que tem várias casas, né, de investimentos. Ele entregou em 12 meses 262% de CDI, bem interessante também. Em 24 meses, 153,6% de CDI. E aí, pessoal, aqueles fundos, né, que eu falei de renda variável, né, balanceados, 15% em ações, 30% em ações e 49% de ações, eles são fundos novos. Então, eu não tenho histórico de rentabilidade. O que a gente fez? Vamos pegar o mesmo fundo que eu já tenho, só que uma taxa de 1%. Só para vocês terem uma ideia de rentabilidade. Já que a taxa de vocês, se vocês escolherem um desses 3 fundos, não é 1%, é 0,65% ao ano, é uma taxa menor. Então, como ideia, para vocês terem ideia, se ele tivesse uma taxa menor, provavelmente entregaria uma rentabilidade melhor, né? Então, o 15% em ações, em 12 meses, rendeu 221 do CDI, em 24 meses, ele entregou o 15% em ações, 107,39%, em 36 meses, 106,49% do CDI, servindo como benchmark para vocês. O 30% de renda variável, ele rendeu 386% do CDI em 12 meses, em 24, 137%, em 36 meses, 134,5% do CDI. Já o mais arriscado, 49% em renda variável, para aqueles que têm apetite a risco, né, que sabe que eventualmente se der um negativo, vai olhar sempre o médio e longo prazo, né? Percentual do CDI, ele deu em 12 meses 562,8%, em 24 meses deu 162,39%, em 36 meses deu 163,04%. Servindo só como referência para vocês, pessoal. Novamente, é claro, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Cada um tem que ver qual o seu apetite a risco. Né? Eu sou muito conservador, eu não aguento se der negativo um mês, né, ou 2 meses seguidos, então eu vou colocar na renda fixa. Não, eventualmente, se der uma rentabilidade negativa ou menor, né, abaixo do CDI, eu aguento, pensando no médio e longo prazo para tentar recuperar isso. Então, cada um tem que dar uma olhada e pensar um pouquinho com relação a isso. Tem alguma dúvida? Né? Onde investir? Como investir? Manda um e-mail para KLP, que é aquele e-mail que a gente disponibilizou para vocês, a consultoria, tá? O pessoal vai colocar no chat também para tirar mais dúvidas. Poxa, meu perfil é assim, assim, eu tenho esse valor, qual que seria o ideal aqui para a gente fazer essa alocação? E por final, a Fabiane vai falar um pouquinho do preenchimento da proposta. Eu vou pedir licença para vocês, eu vou ter que sair, deixar você em boas mãos na Fabiane aí. Fabiane, por favor, tá? E eu vou sair. Fabiane, eu vou pedir uma gentileza para você conseguir ao vivo aqui compartilhar a sua apresentação. Se você me conseguir, me fala aqui que a gente, né, junto com Não, a técnica aí. Não, eu tô aqui. Flávio, se você quiser. Flávio, eu vou descompartilhar, né? Quem sabe faz ao vivo aqui a minha apresentação e a Fabiane vai colocar a dela, tá? E vou já agradecendo a todo mundo aqui. Um abraço. Flávio, vocês estão conseguindo ver minha apresentação? Deixa eu ver aqui. Sim, estamos conseguindo ver. Ah, legal. Então, pessoal, como eu falei, né? Então, além do termo que vocês receberam para colocar ali as informações do plano, né? O que vocês querem, né? Ah, quero migrar para o Bradesco, quero migrar para outra seguradora e tudo mais, né? Vocês receberam também a proposta da Bradesco. Né? Então, para quem quer migrar para o plano da Bradesco, né, independente daquilo que a gente falou, né, se quer renda ou não, o saldo tem que vir para o Bradesco, né? Então, tem que preencher essa proposta de inscrição.
né? Então, para preenchimento dessa proposta de inscrição, vocês vão ver que ela tem vários campos, né? E aí vai estar lá o fundo de investimento, conforme o Sérgio já falou para vocês, né? Então, por isso que ela tem essa série de informações aqui, né? Então, é só colocar ali na frente, fazer um xizinho, né? Fazer o pré-preenchimento, né, dos dados variáveis aí, colocar um X ali no fundo de investimento que vocês querem, né? E aí só lembrando que o regime de tributação ele não pode ser alterado, né? Então tem que copiar a mesma informação que está no termo de inscrição de vocês, né? Então lá vai estar se é progressivo ou regressivo, e aí na proposta de inscrição, lá no finalzinho da proposta, vocês vão preencher se é progressivo ou regressivo, tá? Não pode fazer alteração no momento da migração, tá bom? Né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o preenchimento desses documentos, né? Então, para quem quer migrar e habilitar renda, né, conforme a gente falou, tem que procurar a KLP porque tem uma série de outras documentações que você deve preencher, né? Quando você fizer a decisão ali de que tipo de renda que você vai querer e tudo mais, né? A KLP vai começar a explicar para você quais são os documentos necessários para habilitar essa renda também, tá? Lembrando que até teve uma pergunta aqui no chat de uma pessoa que falou, poxa, a proposta de inscrição, ela já está habilitada ali com renda vitalícia, mas eu não quero, tá? Então, a proposta de inscrição, pessoal, é só um documento inicial. Então, por legislação, ela deve conter informação ali de renda vitalícia, mas é claro que, se você quiser realmente habilitar a sua renda, nos demais documentos, aí sim você vai indicar qual a renda que você quer, tá? Né, então sempre lembrando, né, como eu falei, né, com relação à renda, você vai precisar enviar os documentos complementares, né, então vai precisar do RG, CPF, então não fiquem suspeitando aí se a KLP no momento da renda solicitar mais documentação, tá, isso é necessário, né, então tem a proposta de adesão, a habilitação de benefício, tem o PPE e a FATCA, né, para quem vai habilitar a renda, né, então fique atento aí no preenchimento correto da documentação. E é claro que quem tem uma isenção por algum motivo, né, Fabiane, poxa, eu já sou isento aqui, eu recebo renda e sou isento, tenho uma condição diferenciada, então você precisa informar que a gente vai pedir uma série de documentos para que seja comprovado também aqui, para que você consiga esse benefício de isenção, tá? Então, o que você tem de isenção hoje no atual plano não serve de documentação para o plano da Bradesco. Como a gente está fazendo a abertura de um novo processo, né, para a Receita Federal, a gente precisa de uma outra documentação para dar entrada nesse pedido de isenção também, tá? E aí, pessoal, lembrando novamente aqui os canais de atendimento, né? Para onde que eu devo encaminhar a documentação, Fabiane? Poxa, já preenchi minha proposta de inscrição, eu decidi aqui que eu vou portabilizar para o plano da Bradesco, preenchi meu termo de opção e tudo mais, né? E então você envia lá no termo de opção que vocês receberam, tem ali o e-mail que você deve mandar, eu acho que é suporte.multipensos, alguma coisa assim, né? Então você manda a sua documentação para aquele e-mail, né? E a proposta de inscrição você manda para o mackenzie.adesão@bradescoseguros.com.br, tá? E lembrando mais uma vez, para quem ficar com dúvida, manda um e-mail para mackenzie.prev@klp.com.br, tá? Então não fiquem aí com dúvidas, manda um e-mail aí para saber mais informações. Deixa eu parar aqui, interromper o compartilhamento. Já estou com vocês novamente aqui, né? E agora a gente abre para plantão mesmo, né? Então, quem tiver dúvida, coloca aqui no chat para a gente responder, né? Então, a proposta é sempre fazer uma meia hora de palestra, colocando as principais informações, toda a palestra que o Sérgio fez para vocês. Né, e na sequência a gente ficar respondendo aqui o chat, as perguntas que vocês ainda têm dúvida, o que não ficou claro e tudo mais. Para quem não recebeu o termo de opção, né, você deve encaminhar lá para o suporte.multipensions ali, informando que você não recebeu o seu termo de opção, ou até mesmo liga na central de relacionamento, isso, suporte.multipensions@bradescoseguros.com.br, muito obrigada, Flávio, né, então, para quem não recebeu ainda a carta, tá sem a documentação, manda para aquele e-mail, ou também a central de relacionamento, tá com dúvida, né, lembrando, como eu falei, Fabiane, poxa, você falou aqui do regime de tributação, né, então a importância disso com relação ao resgate e tudo mais, quanto que eu vou pagar de imposto, né, então tem o regime progressivo, regressivo, né, tá com alguma dúvida com relação ao regime de tributação, pode estar ligando ali na central do Mútil, que eles vão te dar informações a respeito disso, né, o que mais? Paula, que está aqui comigo junto com o chat, tem alguma pergunta que o pessoal está fazendo aqui, que eu posso estar ajudando?
Tá. Tem uma pergunta aqui, que o pessoal está fazendo. Então, a Eneida perguntou: no caso de transferência total para outra corretora, o valor seria de todo da minha reserva matemática ou tem um desconto da patrocinadora, né? Então, o que você tem que ficar atento, né? Provavelmente vocês são aposentados, tem que verificar a questão de empréstimo, alguma coisa assim. Caso não tenha empréstimo e você está migrando esse valor para um outro plano de previdência, não tem o desconto do IR. Agora, se você está migrando para um outro tipo de investimento, ou você vai fazer o resgate, aí tem sim, da parte do governo, desconto do imposto de renda, tá? Então, fique atento aí, né? Lembrando, migrando para uma previdência, tanto da Bradesco ou para uma outra seguradora, não tem ali o desconto do imposto de renda. Migrando para outro tipo de investimento, tem sim, você tem que pagar o imposto de renda para o governo e depois reaplicar o dinheiro, né? Então tem que ficar atento aí ao tipo de investimento que você está levando o seu dinheiro. A Tereza está perguntando, na proposta de inscrição, qual a data de admissão se refere? A data de admissão no Mackenzie ou a data de adesão no plano anterior? A data prevista para a concessão do benefícios. Essas duas informações, Tereza, pode ficar tranquilo, não precisa fazer o preenchimento, tá? Pode deixar sem preencher mesmo, que a gente faz a inclusão aqui no plano sem essas duas informações, no caso de vocês aposentados, tá? Então fica tranquilo, pode estar deixando essa informação sem preencher, não há necessidade, tá? Ana Maria falou que ela quer tirar tudo, né? Então tem uma opção ali no termo de transferência ali que para fazer o resgate, né? Então só fique atento aí, Ana Maria, na questão do imposto de renda, né? Qual que é o regime de tributação que você está, se é progressivo ou regressivo, né? Lembrando que o regressivo ele vai de acordo com o tempo de contribuição, o tempo daquela contribuição, né? Ele vai diminuindo conforme os anos, né? Mas fique atento aí no resgate total, quantidade de imposto que você pode estar pagando aí com relação ao seu investimento, né? Deixa eu ver. A Manu que está conosco, já que eu estou vendo aqui tem pouquíssimas perguntas. Manu, tem alguma informação, algumas perguntas que você está recebendo aí no Multi, que são constantes, que você queira compartilhar conosco aqui, o que o pessoal está falando? Se a questão lá, eu acho que tem uma pergunta que a gente sempre tem, né, Manu, com relação ao pagamento. Depois que eu escolhi a opção de recebimento lá na minha conta corrente, qual que é o prazo máximo que eu vou estar recebendo esse valor? Então, se você puder estar compartilhando conosco essa informação novamente, Manu. Exatamente, Fabi. Boa tarde a todos. Em relação aos prazos de pagamento, conforme a gente está recebendo, nós estamos separando por lote, tá? Então, o prazo da entidade legal aprovado pelo órgão regulador seria até 8 de julho, mas a gente está viabilizando isso para fazer o processo antes. Então, o primeiro lote ele é pago a partir do dia 16 de abril, e aí, na sequência, a gente tem 14 do 5 e 25 do 6. Então, conforme nós formos recebendo, a gente já vai antecipando esses pagamentos. Basta a nossa equipe fazer a conferência, estando tudo ok, a gente prossegue. E aí eles vão entrando nos respectivos lotes. Tá, legal. Obrigada, Manu. Tem uma outra pergunta aqui falando sobre habilitação de benefício, né? Então, Vera, se a sua decisão já foi por habilitar o benefício, né, Fabi? Não, eu vi as rendas aí, eu já sei o que eu vou escolher, quero só fazer uma simulação, então envie e-mail para a KLP, tá? Que aí ela vai te falar qual que é a documentação necessária para habilitar a renda, tá? Habilitação de benefício, e aí ela pega toda a documentação, né? Não esqueça de mandar RG, CPF, comprovante de endereço atualizado e tudo mais, né? Se ela precisar de alguma informação adicional, ela te pede. Então, manda um e-mail lá para a KLP falando, né? Mandando as suas informações, né? Para que ele faça a simulação da de renda e manda a sua documentação completa aqui para o Bradesco, tá bom? Não esqueça, tá? Que o termo de opção você deve entregar lá pro Multipensions, né? Que é a informação lá, e já avisa lá Multipensions que você vai enviar a documentação para habilitação de renda, que eles vão nos avisar aqui, né? E aí manda também e-mail para a KLP para solicitar o restante da documentação que você deve preencher, tá bom? Deixa eu ver aqui alguma outra pergunta.
Tá. Manu, só lembrando aqui, você está com o termo de opção aberto aí? Tem uma pessoa perguntando sobre a opção 2, né? Quero o número opção 2. O que eu tenho que fazer? É só para ajudar o pessoal aqui a preencher. A opção 2 é o recebimento em parcela única, é quando você... Tá bom. Na opção 2, é o recebimento da parcela única, então é quando ele não vai fazer nenhum tipo de transferência, ele simplesmente vai sacar totalmente, integralmente, o valor da reserva matemática individual. Tá bom. Então, nesse caso, ele vai informar ele somente os dados bancários, né? Exatamente. Lá embaixo, na opção A, tem dados bancários do participante, que são obrigatórios, e aí ele informa os dados bancários dele. Então, tá. Então, Ana Maria, se você tiver mais alguma pergunta, mais alguma dúvida a respeito da opção 2, você manda aqui no chat para a gente responder. Tá. Tem uma outra pergunta aqui, Manu, também, tá falando a respeito do plano, né? Eu acho que ele tá perguntando, deixa eu ver, eu vir aqui. Ela tá falando a respeito da correção do benefício, né? Talvez ela já seja aposentada. Como é que aconteceu isso? Até quando que ela vai receber, Manu? Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, se teve a correção, se vai ter, como é que ela vai... Se o valor que ela já recebeu ali no termo de opção é o valor total que ela vai ter de opção para habilitar a renda e tudo mais. Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso. Quando do cálculo da reserva matemática individual foi feita pelo atuário, considerando a posição de dezembro de 2020, que foi o mês de aprovação da retirada. Então, o atuário seguiu tecnicamente o princípio, utilizando as premissas e todas as atualizações, e lembrando também que o valor hoje disponível no termo de opção, ele ainda vai ser atualizado com o retorno dos investimentos do plano, e no momento do pagamento, ele será realizado com os respectivos valores atualizados já para os participantes. Ok. E é importante também lembrar, Fabi, que caso eles tenham alguma dúvida pontual, a central de relacionamento, ela tem acesso às informações, então eles podem também estar obtendo orientações mais detalhadas lá com eles. Tá. Qual que é o prazo máximo para resgate também? Surgiu uma outra pergunta aqui, apesar de você ter falado, né? Eu acho que é a pergunta que o pessoal mais fica na dúvida aqui. Qual que é o prazo máximo mesmo para quem quer o resgate que vai receber essa questão do valor aí do dinheiro na conta? Prazo legal? O prazo legal para pagamento da entidade é até 8 de julho. Claro que a gente está viabilizando para que isso seja feito antes. Em relação aos participantes, eles podem se manifestar em até 60 dias após o recebimento do termo. Então, até o dia 8 de maio é a data considerada para que eles retornem e encaminhem a documentação. Tá, legal. Então, pessoal, lembrando que é super importante responder até o prazo máximo, né, Manu? Porque senão o dinheiro é pago em juízo, né? E aí talvez a pessoa tenha uma dificuldade maior de ter acesso ao valor, né? Então é super importante ele escolher direitinho o banco e responder no prazo, né? Exatamente. Essa opção em pago em juízo, ela está determinada no termo de retirada e foi aprovado pela patrocinadora e pelo órgão regulador. Então, de qualquer forma, a gente realiza o pagamento. Tá, isso mesmo. Tá, e aí, só complementando aqui, o André, ele está perguntando, né, e a gente só para a gente frisar aqui a questão de para onde ele envia a documentação, né, e ele até colocou, né, suporte multipenses@bradescoseguros.com.br, né, então o termo de opção, né, Manu, é realmente no suporte.multipenses@bradescoseguros.com, né, tá certinho o e-mail. Exato, o suporte suporte multipenso está recebendo toda a documentação e o e-mail da KLP é mais um suporte de dúvidas, né? Então, caso eles tenham alguma dúvida, eles podem estar direcionando neste e-mail. Isso mesmo. Tá. Mais uma vez, só lembrando, né, Manu, que quando você faz um resgate e deseja que ele caia na sua conta corrente, existe o desconto do imposto de renda, né? O imposto de renda vai ser de acordo com a tabela que você escolheu, progressivo ou regressivo, né? A tabela progressiva, você paga 15% no ato do resgate e depois no ano seguinte faz o reajuste, né, pagando até 27,5%, certo, Manu? Exatamente.
E o regressivo, ele vai de acordo com o tempo da sua contribuição, né? E aí não fica muito claro, a gente não tem como saber quanto tempo você tem aí, quando que você fez as suas contribuições, né? Então, para quem está no regressivo e tem alguma dúvida com relação ao regime de tributação, né? Então, liga lá na central do Multipensions né? E aí você pode abrir um chamado lá e eles te informam em qual alíquota, ou seja, se fizer um resgate total, você tem a informação ali, se for um regressivo, qual que é o percentual. Se estiver no progressivo, já sabe, 15% no ato, a título de antecipação, e depois podendo fazer o reajuste lá no ano seguinte, pagando até, no máximo ali, 27,5%, ou seja, paga 15% agora e até 12,5% no ano seguinte, né? Então, fiquem atentos aí. Deixa eu ver aqui, mais uma coisa. Tem uma pessoa perguntando aqui, é possível aplicar em outro plano de previdência do Bradesco, por exemplo, a conta VIP, porque o carregamento é de 4%, né? Então, a conta VIP é um plano antigo que tem na companhia, né? E aí, você tem que verificar com tudo que for diferente do que a gente está apresentando aqui, ele é fora do plano do Mackenzie, né? E aí você tem que procurar, possivelmente, o seu gerente, verificar se você pode fazer a migração, né? Se você puder fazer a migração, ele vai te passar todas as informações desse plano, tá? O SUSEP, CNPJ, tudo mais que você precisa preencher no termo de opção, né? Lembrando que você está colocando aqui que o carregamento é de 4%, né? No plano do Mackenzie o carregamento é 0%, tá? Então fique atento aí a essa questão também, né? Então, pessoal, para quem está pensando aí, igual a quem acabou de fazer a pergunta, migrar para uma outra previdência e tudo mais, aí você deve ir até essa seguradora ou banco, enfim, que você quer fazer a migração, né, e perguntar os dados do plano, né, qual que é o plano aqui e tal, então, você pergunta lá qual que é os dados para você fazer a migração e aí você preenche no termo de opção, tá? Então, tudo que for diferente do plano aqui do Mackenzie, que está vinculado ao Mackenzie, né, você deve procurar a sua agência ou seguradora que você quer fazer a migração. Lembrando, pessoal, que todo resgate feito neste plano, né, como ele é uma característica de PGBL, o imposto de renda, ele é cobrado pelo montante total, ou seja, se você está resgatando 100 mil reais, o imposto de renda é cobrado sobre os 100 mil reais, tá? E aí você paga 15% direto, né, na fonte, ou seja, quando você receber esse valor, já é sem os 15%, se você for um progressivo, tá? Lembrando, sempre olhe ali no seu termo de opção qual que é o regime que você está, né? Então, se você estiver no progressivo, é 15% direto na fonte, ou seja, já recebe o seu valor sem os 15%, e lá na declaração do ano seguinte, quando a gente vai estar fazendo novamente ali a declaração anual, você vai informar o que você resgatou, né, ali no seu imposto, o valor que você tinha total, que você já pagou, né, e aí eles vão fazer o recálculo aí do que você precisa pagar ou restituir com relação ao seu plano de previdência. Tá, então fiquem atentos a isso daí, né? Se resgatou esse ano que vem tem que informar lá a Receita que fez o resgate e quanto que pagou de imposto de renda, tá? Lembrando que o regressivo, ele não tem esse percentual, tipo 15% no ato e depois faz o reajuste, né? Então, o regressivo, ele não tem esse reajuste, é no ato, né? Se você tiver que pagar até 35%, né? Então, se você tiver que pagar 30% ali, por caso que o tempo de contribuição ali deu 30%, você vai pagar direto, né? Então, não paga 15%, depois faz esse reajuste, paga 30% no ato, né? Então, fiquem atentos aí à tributação, né? E é sobre o montante total. Tá, Paulinha, se tiver mais alguma pergunta aqui, você me envia. O pessoal está perguntando bastante sobre o prazo máximo, né, de pagamento. Mais alguma pergunta?
Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, coloca aqui no chat, né? Lembrando que Manu, como é que vem a informação do regressivo no termo de opção? Ele vem como regressivo mesmo? Ele vem como decrescente? Como é que ele vem? No termo de opção só é indicado qual é a tabela. Então tem um campinho lá do lado próximo dos valores da reserva matemática, que está escrito regime tributário do participante. E aí vai estar escrito regressivo ou progressivo. Porque ela falou, meu regime é retroativo. Eu não entendi. Talvez ela esteja falando Provavelmente é a tabela regressiva. Então, que a tabela regressiva é considerado o tempo de cada contribuição, né? Talvez seja isso. Tá. Exatamente. Começa numa alíquota de 35% e ela vai regredindo até chegar ao mínimo de 10% o aniversário de cada contribuição realizada. Isso. O prazo máximo para envio da documentação, quando que cessa? A gente passa a contar a partir de 8 de março, Manu? Exato. No dia 8 de março foi a data de envio. A gente pede para os participantes encaminharem até 8 de maio, porque eles têm um prazo de 60 dias após o recebimento do termo para se manifestarem. Então, tá bom, pessoal. Então, a Ana Maria confirmou aqui que é regressivo o plano dela. Lembrando, Ana Maria, que o regressivo, como a Manu mesmo falou, ele começa em 35% e ainda está 10%, dependendo do aniversário ali de cada parcela. Então, você deve procurar a central do Multi para você saber em que parcela que você está, né? E se você fizer um resgate parcial para pagar menos imposto, né? Então, você consegue fazer esse planejamento aí de resgate, né? Lembrando que se você migrar o seu saldo, o tempo de cada parcela, aniversário de cada parcela, continua contando, né? Então, se você quiser migrar o seu saldo para ter uma alíquota menor, de repente, poxa, Fabiane, vi aqui que eu estou em 8 anos, né? Falta 2 anos para pagar uma alíquota menor, enfim, quero fazer esse planejamento financeiro, né? Então, você pode migrar, né, para o novo plano e tudo mais, o dinheiro vai migrar contando o tempo, né? Ou seja, ele não vai paralisar o tempo porque você está migrando, né? E aí você consegue fazer esse planejamento para pagar menos imposto, porque você está no regressivo, né? Enquanto mais tempo você fica, né, menos imposto você paga, né? Então você consegue fazer esse planejamento tributário. Né? Então, o legal é ficar atento ainda para quem está nessa mesma opção aí do regressivo, ficar atento em qual alíquota que está, se este é o momento de fazer o resgate ou se deixa um pouquinho mais para frente. A Paulinha colocou aqui no chat, né? Então, todas as palestras elas ficam gravadas, né? Então, caso vocês queiram assistir novamente tudo que o Sérgio falou desde o início a respeito das rendas também, né? Então, vai ficar disponível para vocês, né? Então, só procurar o RH aí, ó lá, ó, ficará. Então, as palestras ficam aí gravadas, né? Então, para quem quer reassistir, fique à vontade, né? O link fica com o RH, então só procurar o RH aí que ele vai estar informando você qual que é o link, né, do seu dia ali certinho. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. A Ana Maria falando que tem bastante tempo aí, né? Então só confirma lá na central do Multi, Ana Maria, qual que é o percentual que você está, se você já está em 10%, né? Para você ficar mais tranquila com relação aí ao seu resgate, tá? Lembrando, pessoal, que não é o tempo de admissão no Mackenzie, né? O tempo de plano mesmo, o tempo de aniversário de cada contribuição, quando que você fez aquela contribuição ali, né? Então fiquem atentos aí a essa informação, tá? Imagina. Pessoal, mais alguma dúvida? A Ana Maria agradeceu aí, imagina. A gente que agradece aí, espero que tenha ficado claro para você e que você faça a melhor escolha aí com relação ao seu plano de previdência. Tá bom? Então, pessoal, eu acho que
O pessoal está agradecendo aqui, então acho que a gente pode fazer o encerramento, né? Então, pessoal, mais uma vez, vou falar aqui um pouquinho para a gente finalizar, tá, Flávio? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigada, né? Como eu falei, as palestras, elas ficam gravadas, então, caso vocês queiram reassistir, fiquem à vontade aí para entrar no link e assistir pelo YouTube, né? Caso tenha alguma dúvida com relação à renda ou alguma dúvida do que a gente falou aqui, a KLP está à disposição para atender vocês, né? Poxa, a Fabiane falou isso, o Sérgio falou aquilo sobre fundos, né? Posso escolher esse fundo ou esse, aquilo e tudo mais, né? Lembrando que vocês podem escolher um fundo agora e pode fazer alteração depois, né? Não é definitivo, então é uma opção que você pode fazer agora e depois fazer a alteração, né? Então, toda questão de dúvidas, né, a respeito do plano aqui do Mackenzie, então pode mandar para a KLP, né? Dúvidas sobre o plano anterior do Multipensos, então liga na central de relacionamento, né, do Multi, né? Aqui, ó, já tá aqui, o Flávio já colocou pra gente, né? Quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês aí com relação ao assunto, né? Espero que vocês façam a melhor escolha aí com relação ao plano de previdência de vocês. Então, muito obrigada e uma boa tarde, pessoal.